Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sou a professora Maria Pinho, professora de matemática. Gostaria que vocês abrissem o livro de vocês para acompanhar o conteúdo na página 75, 76, 77 e 78. Vocês irão acompanhar os dois conteúdos. O conteúdo de hoje, nós vamos continuar os casos de fatoração, vimos dois na última aula, iremos concluir. Vamos ver fatoração da diferença de dois quadrados. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês compreenderem. O que é essa fatoração da diferença de dois quadrados? Vocês vão lembrar, quando nós estamos falando dessa fatoração de diferença de dois quadrados, para poder entender melhor, vocês têm que compreender raiz quadrada. Como assim? Porque aqui, sempre, na diferença de dois quadrados, tu vai ter raiz de um termo, raiz do outro termo e o sinal de menos. Como é que eu irei fatorar? Eu irei extrair essas raízes. Por exemplo, a raiz de x ao quadrado, vou colocar aqui a raiz de x ao quadrado. É só eu eliminar o expoente com o índice, sobra somente o x. A raiz de y ao quadrado, eu elimino o expoente com o índice, sobra o y. Ou seja, a raiz de x ao quadrado é x. Vou colocar num parêntese. E a raiz de y ao quadrado é y. E o que acontece agora? Para eu concluir a minha fatoração, irei repetir o mesmo parêntese com o sinal de mais. Ou o contrário, geralmente vocês vão ver x mais y primeiro, ou seja, o sinal de mais ele vem primeiro e depois vem o negativo. Mas isso não importa. Se vir esse aqui primeiro e esse em segundo, o resultado continuará o mesmo. Como assim, professor? Porque se eu for multiplicar todos os termos, eu irei voltar para cá. Vamos fazer essa verificação. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes y, xy. Aqui, ó, mais com mais, mais. Menos com mais, menos. X vezes y ou y vezes x, xy. Menos com mais, menos. Y vezes y ao quadrado. E o que nós iremos fazer? Nós iremos eliminar os termos semelhantes e vai sobrar apenas x ao quadrado menos y ao quadrado. Observe que voltou, ó. Ou seja, x menos y, que multiplica x mais y, é a forma fatorada de x ao quadrado menos y ao quadrado, ou seja, é uma diferença de dois quadrados. Então, aqui eu tenho, ó, x ao quadrado menos 36. Como eu já sei que a raiz quadrada de x ao quadrado é x, só vou colocar ele aqui. Vou colocar menos raiz quadrada de 36, né? 6. Pronto, então vai ficar x mais 6. E aqui a forma fatorada dessa diferença de dois quadrados. Não é necessário ficar fazendo essas verificações. Aqui eu fiz só para mostrar para vocês que volta, ó. Eu fazendo essa multiplicação de todos os termos. Aqui é a mesma coisa. Se eu fizer, vai voltar para cá. Mas a forma fatorada de x ao quadrado menos 36 é essa. Ou esse aqui pode vir positivo e esse negativo. As duas formas, pessoal, estão corretas. Vamos ver desse. A raiz quadrada de 1/9, né? 1/3, menos. Qual a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Raiz quadrada de y ao quadrado? Y. Pronto. Vou colocar no parêntese. Vou fazer um novo parêntese com esse mesmo valor com um sinal diferente. Só isso. Aqui nós temos a diferença de dois quadrados. E isso nós só podemos fazer quando nós temos raízes exatas, tanto do primeiro termo quanto do último termo. Vou colocar mais um exemplo aqui, letra D. Por exemplo, eu tenho 4x ao quadrado menos 1. E agora? 1 tem raiz quadrada? Tem. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de x ao quadrado? X. E a raiz quadrada de 1 é 1. Que pode vir dessa forma também. Vou repetir o mesmo com um sinal diferente.
Pessoal, por que o nome diferença de 2 quadrados? Porque vocês podem observar que sempre vai vir com um sinal de menos. Então, esse nome diferença de 2 quadrados, ó, de 2 quadrados, diferença, vem do sinalzinho de menos, certo? Vamos agora para a fatoração do trinômio quadrado perfeito. Na fatoração do trinômio quadrado perfeito, vocês também irão extrair a raiz. Vocês irão extrair a raiz do primeiro e do último termo. Observe que são 3 termos, por isso o nome trinômio. Agora, quadrado perfeito é porque existe raiz exata. Existem 2 números ou 2 letras, 2 valores elevados ao quadrado que eu volto para cá. Como assim, professor? Vamos extrair essa raiz primeiro. Raiz de x ao quadrado, como nós já vimos anteriormente, é x. Mais a raiz de 16, 4. Raiz de y ao quadrado, y. Então, aqui eu tenho a fatoração do meu trinômio quadrado perfeito. E agora, e o termo do meio? Como é que eu vou saber se é um trinômio quadrado perfeito? Eu vou pegar esse 2, eu vou pegar esse 4 e irei multiplicar por 2. Multiplicando. Se der o mesmo valor que tem aqui no meio, é um trinômio quadrado perfeito. Então, vou repetir. Eu vou multiplicar essas raízes, o produto das raízes, né, por 2. 2, que multiplica x, que multiplica 4y. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 4, 8, no caso vai ficar 8xy. Observem, que é o mesmo valor. Então, verificando, esse número é um trinômio quadrado perfeito. O outro exemplo que eu coloquei aí para vocês, também nós iremos fazer essa verificação se realmente é um trinômio quadrado perfeito. Vamos lá. Esqueci de um detalhe. Elevar ao quadrado. Certo? Agora nós vamos ver o outro exemplo. No outro exemplo eu tenho x ao quadrado menos 6x mais 9. Mesmo procedimento. Irei olhar apenas de início, claro, para o primeiro e para o último termo. Eu irei extrair a raiz do primeiro termo. Quem é a raiz de x ao quadrado? Somente o x. Menos, ó, tem o sinal de menos aqui. Quem é a raiz do 9? 3 elevado ao quadrado. Então, aqui é a fatoração do meu trinômio quadrado perfeito. Agora, eu irei verificar se realmente esse número ele é um trinômio quadrado perfeito. Só vai ser trinômio se a multiplicação deles dois, o produto deles dois, multiplicado por 2, se der o número que se encontra no meio. Vamos lá. Então, vai ser 2 vezes o x vezes o menos 3. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 3, 6, ou seja, menos 6x. Então, este número aqui da letra B é um trinômio quadrado perfeito. Fazendo a verificação, porque eu encontrei o mesmo valor de 6x, que é esse aqui do meio. Agora vamos para a letra C. Vou fazer o mesmo procedimento, raiz do primeiro, raiz do último termo. Quem é a raiz de 16? Raiz de 16 é 4. Raiz de x ao quadrado é x, menos. Raiz de 25 é 5. Tudo isso elevado ao quadrado. Pessoal, se vocês forem fazer a verificação também através do cálculo lá do quadrado da diferença de 2 termos, é só vocês desenvolverem esse produto notável aqui, vocês irão encontrar isso aqui, tá? Se for um trinômio quadrado perfeito. Se não for um trinômio quadrado perfeito, vai dar um valor diferente. Agora, vamos verificar se realmente a letra C é um trinômio quadrado perfeito. Vou até colocar aqui, esse sim é um trinômio quadrado perfeito. Aqui também sim é um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver se esse é. Irei multiplicar o 2 vezes 4x vezes o 5. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 5, 40x. Observando, não é um trinômio quadrado perfeito, porque aqui é 24 e aqui deu 40. Ou seja, a letra C não é um trinômio quadrado perfeito. Vamos ver na letra D. Mesmo caso, eu irei pegar a raiz do primeiro, que é x, e a raiz do último, que é raiz de 16, 4. Raiz de y ao quadrado, y, tudo isso elevado ao quadrado.
que eu irei fazer agora? Irei verificar se realmente na letra D eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Vou multiplicar o 2 vezes x vezes 4y, multiplicando 2 vezes x, 2x, 2x vezes 4y dá 8xy. Então, a letra D é um trinômio quadrado perfeito. Pessoal, com relação à questão dos casos de fatoração, mostrei esses dois hoje para vocês. São bem mais simples do que os anteriores. E agora vocês irão fazer atividade, para entenderem melhor na atividade. Lá na página 76, vocês irão fazer a primeira e a segunda questão, certo? Aí vocês vão lá para a página 78, vocês irão fazer a primeira, a segunda, a terceira e a quarta questão. Lembrando que vocês irão colocar o cabeçalho. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, o nome da escola, a turma, a data da nossa aula, que é 7/6. Copiar de caneta, podem responder a lápis, porém, eu quero os cálculos também na atividade, certo? E a nossa aula termina por aqui. Tchau, tchau, beijo e fiquem com Deus.